Como é que chama meu título aqui? Não é bom. Capítulo 1 de Gênesis fala 7 vezes que é bom. E uma muito bom. Só tem um dia que a Bíblia não diz nada se é bom. Quando fez a luz, ele disse é bom. Mas quando fez a raquia, o firmamento, e as águas que estão em cima do firmamento, e as águas que estão embaixo do firmamento, a Bíblia não diz nada. Depois ele vai dizer que a terra onde nasceram as plantas era boa, os animais eram bons, os planetas eram bons. E quando termina, ele diz é muito bom. Mas tem uma coisa que não é boa. O segundo dia era um dia que é omisso a palavra boa. Porque o segundo dia estava apontando para o dilúvio. E dentro da sabedoria de Deus, da onisciência de Deus, aquele dia, ele apontava para uma tragédia por causa do pecado do homem. E quando Deus cria o homem, ele tem um contato com ele e diz, não é bom. Não é bom gente solitária. Eu vou fazer um acordo aqui, algo que tenha compatibilidade, que seja idem. A palavra idôneo significa isso, do mesmo material, da mesma estirpe. E não é bom o homem solitário. Hoje nós vamos falar sobre casamento solitário. Deus fez o casamento para quebrar a solidão. Mas hoje nós temos casamentos solitários. Eu tenho que ser muito rápido, primeiro porque já me deram agora 10:10. E eu sou muito disciplinado com essa questão, mas eu quero fazer um pouquinho de retrocesso no livro The Lonely Crown, escrito em 1950. Um livro de sociologia, de Davi Reisman. Multidão solitária. Ele trata de 3 tipos de personalidades. A personalidade tradicionalmente orientada. Esse tipo de personalidade predomina na sociedade agrária e pré-industrial, onde os indivíduos seguem normas e valores transmitidos por gerações anteriores, onde havia relacionamento. Esta sociedade tradicionalmente orientada tinha gente que conversava, tinha gente que se tocava. Era um público formado e moldado por tradições e a conformidade com as expectativas sociais era fundamental na coesão do grupo. As pessoas tinham contato. Depois ele levanta aquele tipo de personalidade
interiormente orientada. Esse tipo de personalidade surgiu com a Revolução Industrial. Os indivíduos interiormente orientados são guiados por valores internalizados durante a infância e frequentemente implantados por figuras de autoridade como pais, educadores, padres, pastores. Eles tinham uma formação e tinha também um forte senso e propósito de relacionamento e um pouco de independência. Essa sociedade interiormente orientada. A primeira é tradicionalmente orientada. A segunda é interiormente orientada. E a terceira é exteriormente orientada. Esse tipo de personalidade é predominantemente na sociedade moderna, a sociedade de consumo. Indivíduos exteriormente orientados são influenciados em grande medida pela opinião dos outros e pela necessidade de aceitação social. É uma sociedade em que as pessoas buscam guiar seu comportamento em conformidade com a expectativa dos pares, da mídia e das normas sociais. É um tipo de sociedade em que as pessoas andam pela lei de Hippolyte Taine, um filósofo francês que criou a chamada lei dos 3 M. A moda, o meio e o momento histórico. Os 3 M's que movem a personalidade. Nós somos o tipo de sensibilidade de mercado. Nós vivemos e nos vestimos na expectativa de que o outro nos aceite. Aliás, eu fiquei muito indignado com essa roupa aqui, que parece mais uma roupa de médico antes de operar. É a expectativa que eu tenho que os outros me aceitem. Essa sociedade, ela leva à absoluta falência da comunicação. Esta sociedade que ninguém se conhece. Ele trabalhou muito bem isto para mostrar que nós, nessa orientação externa, nós vivemos na plateia. Havia aquela que vivia da tradição, aquela outra que vivia da interioridade das suas experiências, e agora nós vivemos numa sociedade volátil, uma sociedade líquida, sem relacionamentos e sem significado. Então, eu queria deixar esse pano de fundo, eu anotei várias outras coisas aqui, mas eu sei que o tempo urge e a gente tem que correr aqui para tentar chegar no ponto em que nós precisamos conhecer um pouquinho mais da solidão a dois. Casados, mas solitários. A frase "não é bom que o homem esteja só" expressa o desejo de Deus de que o ser humano viva em relacionamentos significativos, especialmente no contexto do casamento, que é a união do Ish e da Ishá, do pontiagudo e do cavado. Esses são os termos hebraicos para macho e fêmea, a ideia de encaixe. Fisicamente, nós entendemos que é assim, mas emocionalmente e espiritualmente é que é o problema. Ontem eu recebi da minha sobrinha que mora na Grécia, nós recebemos no nosso grupo, uma moça, uma senhora que está na cozinha, mexendo em algumas coisas e tomando um chá, e o marido fala aquela conversa de
de longe, assim, só a voz, disse: para agradar uma mulher, um homem tem que fazer muitas coisas. Ele tem que ser romântico, ele tem que mandar cartas, ele tem que mandar flores, ele tem que ajudar na casa, ele tem que fazer... E aí ele vai dizendo, e disse: para uma mulher agradar um homem, basta uma boa comida e aquilo que você está pensando. São duas coisas simples, é tudo de comer. Mas o que é interessante é que o homem, o ser humano, num casamento pode viver uma solidão a dois. Isso pode ocorrer por várias razões, que vão além da simples companhia física. Aqui nós vamos tentar colocar alguns pontos que estão impedindo o relacionamento de um casal. Primeiro, é a falta de comunicação profunda. Dos problemas de um casal, o que está no topo chama-se comunicação. A razão é solidão no casamento, muitas vezes surge exatamente por falta de comunicação. Comunicar não é falar. Falar é um detalhe da comunicação. E quando a conversa se torna superficiais ou inexiste, o casal pode começar a se sentir desconectado emocionalmente, mesmo que haja presença física um com o outro. Eu às vezes vejo isso, minha esposa comigo. Eu falo falando para o público, mas no convívio de casa eu sou silente. E sou pouco contato. Eu sei que ela sofre. E esse estudo que nós estamos fazendo aqui, eu vou rachar a minha alma. Eu não quero falar de rasgar a roupa, como no Velho Testamento. Quando você está indignado, você rasga a roupa. Eu quero rasgar o coração. Porque isso nós estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas estão na mesma casa, mas não estão juntas. Não tem comunicação. Quando a conversa é superficial, é clichê, é aquela conversa de nonada. E não é nem de peneirar fumaça, porque peneirar fumaça é uma conversa agradável. Não sobra nada, mas foi bom. Eu gosto, às vezes nós temos um grupo que nós nos reunimos, são 5 casais que às vezes a gente se reúne para dizer nada. Ficou 2 horas, 3 horas juntos, deu umas risadas, mas não disse nada que sobrasse. Mas foi bom. Mas eu não estou falando isso, é que não tem nem comunicação, é tudo tão superficial. Há uma falta de comunicação efetiva, significativa entre os cônjuges. Nós precisamos aprender a trabalhar isto. A comunicação no casamento é essencial. As palavras, às vezes a gente diz uma palavra, o outro entende outra. A gente fala uma coisa, o outro não escuta o que a gente falou. Eu não sei se na casa de vocês tem isso, mas na minha tem. Eu, às vezes, digo alguma coisa e minha mulher entendeu outra.
e às vezes ela fala alguma coisa e eu nem entendi. Há as várias formas de dizer, você diz anonimato, e o outro entendeu anão no mato. Porque há umas cacofonias no som e a cacofonia no ser. Nós não somos transparentes. Nós não dizemos o que queremos. Então precisamos aprender a trabalhar a comunicação, que é essencial. Isso envolve não apenas falar, mas ouvir e compreender. Compreender o outro de maneira empática e profunda. Isso minha mulher me cobra. Você está presente, missa de corpo presente, mas você não está me escutando. Acontece no casamento de vocês aí isso? Eu estou querendo saber, aqui nós vamos falar, acontece ou não? Olha, você quer ver um negócio que para logo a comunicação? É uma palavra chamada crítica. Na hora que você estala a crítica, o outro faz... Porque nós não sabemos avaliar as coisas. Nós somos cobradores de impostos e não pessoas que estão dispostas a trazer solução para os problemas. Pré-julgamento. Eu até botei aqui ironia, mas eu tirei a ironia e botei deboche. Porque ironia é uma coisa bonita. A ironia é sábia. Agora, o deboche. Até a Alexa aprendeu a debochar. Se vocês não sabem, o riso que está aparecendo na Alexa não foi posto nela. Ela aprendeu a ironizar. A inteligência artificial tem essa condição. Eu converso com o chat GPT e eu digo assim, você errou. E ele disse, me prova que eu errei. E eu disse, olha, eu disse que aquele teólogo disse tal coisa, e você está me dizendo que ele não disse. E eu vou lhe provar no livro tal. Aí ele disse, desculpa. Na próxima vez eu não lhe darei mais essa resposta, porque ele aprende. E a mulherzinha está rindo das pessoas quando fazem pergunta boba. E os caras ficaram impressionados. Onde é que ela aprendeu? Ela aprendeu na incoerência, no deboche. Você ria dela, ela agora está rindo de você. Se você quiser trancar uma comunicação, seja debochado, provocador. Isso acaba com qualquer comunicação. O casamento requer um esforço contínuo para manter uma conexão emocional saudável. Meu Deus, eu estou acordando muito cedo. Eu fico deitado pedindo a Deus, me dá sabedoria para falar com minha mulher, com minha neta, com minha filha e com a moça que trabalha em casa. Meu pequeno habitat. Eu preciso saber falar. Porque se eu puder saber falar ali, eu vou saber falar mais fora, melhor, para com os outros, com melhor condição. Estou aprendendo. Ontem à tarde, depois de gravar Café e Fé, e os meninos saírem, a Camita disse, bem, vamos tomar um café. Aí nós saímos para tomar um cafezinho ali, e ficamos, eu estou morando na roça, e aí vamos ver passarinho.
Vamos ver passarinho. E ficamos nós dois, 1 hora e pouco, ouvindo sabiá laranjeira cantar. Ouvindo passarinhos, a galinha d'água, a 3 potes, cantando lá no fundo. Ficamos ali um tempo, olha aqui, que momento, aí ficamos rindo besta, nós dois, que a gente não tem mais tempo. Foi um momento tão gostoso. Então, queridos, nós precisamos trabalhar a comunicação. Parar um pouco. Ser mais simples. Ser menos críticos. Ser mais, sei lá o quê. Uma segunda característica, expectativas não correspondidas. Muito casamento é idealizado lá, no noivado, no namoro. Idealizado, eu vou casar com aquela pessoa, é a pessoa ideal. Mas esquece que tem sudorese, que tem chulé, ele já deu aqui, mau hálito, dentista já ronca. Tem um negócio, e depois tem por baixo também, todos os fatos da vida. Mas tem. E aí começam as decepções. Não é a pessoa exata. Não tem a mesma lhaneza e a mesma nobreza e o mesmo porte que eu imaginava. Às vezes, um ou ambos os cônjuges têm expectativas irreais sobre o casamento, imaginando que o parceiro irá preencher todas as suas necessidades emocionais e espirituais. E quando essas expectativas não são atendidas, pode haver frustração e um sentimento de solidão. Os dois estão juntos, mas são solitários. Qual é a solução para isso? É importante alinhar expectativas e entender que, embora o casamento seja bênção, nenhum ser humano pode suprir completamente todas as necessidades emocionais e espirituais um do outro. Eu não posso ter expectativa de que a Carmita vai me suprir. Como disse aquele vídeo, a comida já serve. E o resto? Como é que vamos fazer? Que tipo de relacionamento? Minha mulher não vai me completar. Espiritualmente. Em todos os aspectos emocionais. Cristo é a fonte última da realização de um casamento. E ele deve ser o espaço de toda a sua vida. Mas nós precisamos conhecer, de fato, Jesus Cristo. Quando eu falo em Jesus Cristo aqui, eu não estou falando da sua religião, nem da minha religião. Eu tenho também que fazer hoje um processo muito grande, o Fernando já falou comigo, que era de manter o pessoal acordado. Porque numa sexta-feira, depois de um jantar maravilhoso desse, e essa hora da noite, eu já vi uns 2 cochilando aqui, e eu vou chamar a atenção. Pode ter certeza, acorde porque eu vou chamar. Eu estou fazendo todo o esforço. Como é que é? Pois vamos acordar. Gente, você não vai ter na sua vida ninguém que vai suprir todas as suas necessidades, senão Jesus Cristo.
E o projeto dele é primeiro tirar você do centro e colocar ele dentro de você. Mas isso não é teologia e não é saber isso, é crer nisso. Que a morte dele foi sua e a ressurreição dele é a vida que vem dar a você sentido. Não adianta você saber isso de cor e não viver. E para viver precisa crer. E o Espírito Santo tem que agir. Porque tem muita gente que tem a cabeça cheia dessa teologia e vive uma vida michuruca, medíocre, sem expressão nenhuma, simplesmente falida. E dentro de casa, e domingo está na igreja. Mas que vida é esta? Qual é o sentido dessa vida? Expectativas não correspondidas. Só por Jesus Cristo. Eu tive uma época, logo no início do meu casamento, eu casei com uma mulher linda. Minha mulher sempre foi muito bonita. Mas eu cheguei num ponto que eu achava que eu tinha casado com a mulher errada. 5 anos depois do nosso casamento, eu pensava em divórcio. Eu estou casado com a mulher errada. Aí Deus foi me mostrar que o errado era eu. Que ele precisava me trocar. Ele precisava me tirar do centro para que ele fosse o centro. Não estou dizendo que meu casamento é perfeito, mas o perfeito está trabalhando no nosso casamento para nos manter com a dignidade dele. Terceira característica da solidão a dois: feridas emocionais e falta de intimidade. Solidão também pode ser resultado de mágoas ou feridas emocionais que nunca foram tratadas. Estão lá. Você joga uma pedra no meio do Igapó. Igapó, para quem é de fora, é o nosso ponto turístico aqui de Londrina, o lugar mais bonito da nossa cidade. Você joga uma pedra de 3 toneladas lá no Igapó, descendo do helicóptero, brum! Ela vai fazer aquelas marolas e vai. Durante alguns minutos, a água vai mexer para lá e para cá, para lá e para cá. E aí vai. Se aquieta. Mas a pedra está lá. Na hora que estiverem andando de skate, de jet ski, pode ser que o motor bata lá na pedra e quebre. Ali está. Quando as mágoas não são tratadas, os problemas vão ficar lá. Então, traumas passados, ofensas não resolvidas, mágoas acumuladas podem criar barreiras emocionais no relacionamento, gerando distância, isolamento dentro do casamento. Uma das primeiras pessoas que eu atendi aqui em Londrina, em 1974, 75, foi uma senhora. E nós estávamos conversando e ela dizia assim: eu odeio meu marido. Eu odeio meu marido. E eu fui tentar mexer no problema e eu descobri que o marido dela já tinha morrido há 10 anos. E o que aconteceu com a senhora? Eu estava sentada no batente, uma menina de 17 anos, linda. E eu cheguei, ele estava sentado no batente, eu cheguei por trás e dei um beijo nele, e ele me soltou as mãos e disse: não faça isso, porque quem faz isso é uma puta.
Viveram 30 anos juntos. Há 10 anos ele tinha morrido, mas a pedra estava lá. A mágoa estava lá. E eu tentei mexer no assunto, e ela disse, não fale mais comigo. Eu digo, sai, Satanás. Agora eu sei que é você que está comandando essa vida. Mas eu sei que aqui dentro desse ambiente tem coisas plantadas que têm tirado a comunicação. Ou é uma comunicação muito periférica. A Bíblia fala de confessar os pecados uns aos outros para ser curados. A cura emocional e a restauração da intimidade exige tempo, paciência e disposição para perdoar e buscar ajuda quando necessário. Um dos dias felizes, eu já fiz 1.457 casamentos. E um dos dias felizes, num casamento, já há uns 20 anos ou mais, eu terminei de realizar a cerimônia lá na igreja, e um casal, nós trabalhamos muito a questão do perdão. Porque perdão, meu irmão, é sine qua non. Ou você perdoa ou você se apodrece. E quando os discípulos, eu sempre uso esse argumento, e os discípulos chegaram para Jesus, a tese rabínica era, você só pode perdoar uma pessoa até 3 vezes. Mais do que 3 vezes, eles até usavam a expressão, é sangue de barata. E Pedro chegou e disse, 7 vezes está bom, Jesus? E Jesus disse, não, Pedro. Ele pegou uma conta lá da família de Caim. Ele pegou uma conta de 70 vezes 7, quem ferisse Lameque. Ele pegou essa conta, Jesus pegou a conta e disse assim, não, Pedro, 70 vezes 7 ao dia, pela mesma falta. Ou seja, a cada 3 minutos. E hoje a medicina está mostrando que 3 minutos depois que você guarda a sua mágoa, o organismo começa a produzir toxinas. Perdoa, perdoa. E eu falando do perdão assim com muita... O casal veio e ele chegou para mim e disse, me apertou a mão com uma fisionomia alegre, disse, pastor, o senhor fez 2 casamentos hoje aqui. E como assim? O senhor fez dos jovens e fez o nosso. Eu digo, vocês não são casados há 32 anos, mas estamos no mesmo teto, em quartos separados, há 16. Nós estamos juntos por causa de filhos e por causa de patrimônio. Mas hoje, quando o senhor estava falando de perdão, eu virei para ela e disse, você seria capaz de me perdoar por tudo que já lhe fiz? E ela olhou para mim e disse, e você me perdoa de tudo que já fiz para você? E ali, naquele banco, nós nos perdoamos. E pastor, nós não vamos nem para a festa. Nós vamos procurar um motel que faz 16 anos. Eu disse, vão, abençoados. E aproveitem. Estúpidos! Deixaram de viver uma vida de 16 anos por causa de mágoa. Mas mágoa está aí. Retida no coração muitas vezes. E faltando a comunicação. Então, a solução para a cura é ir para o trono da graça de Deus. Ir para o trono da graça de Deus. E quando for possível, eu não dou esse tipo de orientação, mas quando for possível que o Senhor permita que vocês confessem
certos problemas, também é saudável. Conheço uma história de um pastor que a mulher chegou para ele e disse: pastor, eu traí meu marido há 27 anos. Nosso casamento hoje está bom. Mas eu vivo agoniada com uma culpa. O que eu faço? E ele disse: eu conheço seu marido. E sei que ele conhece o Senhor. E eu vou me dar esse direito de dizer, confesse para ele. Ela disse: pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu vou confessar, mas se não der certo, a culpa é sua. De acabar meu casamento. Porque o casamento está bom. E ele disse que quando ela saiu, ele botou o joelho no chão e disse: Senhor, o senhor sabe que eu nunca fiz isso antes. E eu estou certo de que o marido dela é um homem do Senhor, é teu. Mas se eu dei uma orientação errada, não permita que ela confesse. Passaram-se uns 15, 20 dias, ele se encontrou com ela no shopping. Isso foi em Miami. E quando ele se encontrou com ela no shopping, ela estava sorridente. E ele disse: o que aconteceu, mulher? Você está mais nova? Ele disse: pastor, eu contei para ele. E o que foi que ele disse? Eu já sabia há 27 anos. Eu só estava esperando que você me confessasse, para eu dizer o quanto eu amo você com o amor de Cristo. Isso só existe por causa de Jesus. E por causa dele, os traumas podem ser curados. Outra coisa que quebra a comunicação é a falta de tempo de qualidade. Com a corrida do dia a dia, é comum que os cônjuges passem a se ver mais como parceiros de responsabilidade do que como companheiros de vida. Isso pode gerar solidão, especialmente se não houver tempo dedicado para cultivar a intimidade e a amizade no relacionamento. Às vezes eu falo com minha mulher assim, ela é muito mamãe. Ela ela tenta me tratar como se eu fosse filho dela. Eu quero ser seu amigo, não quero ser seu filho. A amizade não é uma coisa fácil de se fazer. E as mulheres, por causa da sua capacidade que Deus deu de serem mães, querem ser mães dos maridos. Você está rindo porque você conhece da história também, né? Elas são muito cuidadosas. Eu gosto daquela história do House. Duas mães. Eu digo para ela de vez em quando assim: Dona Belinha já morreu em 92. O House, ele vai ao médico com uma icterícia. Ele está com aquela cor amarela. E o House faz a pergunta: quem te mandou aqui? Foi sua mulher? Aí ele disse: não, fui eu. Então tua mulher está te traindo. Porque os homens vão para o médico porque as mulheres mandam. E estava mesmo, a mulher estava traindo. Porque ela não dava nem atenção mais. Elas são muito cuidadosas, mas às vezes são mandonas.
É verdade ou não? Eu quero ver se vocês são corajosos. A gente tem muita falta de tempo de qualidade. Nós precisamos reservar tempo para estar juntos, e isso é fundamental. Tempo de qualidade não é tempo de quantidade. Pode ser pouco, mas é qualitativamente. Eu ouvi uma vez um discurso de um jovem que estava terminando o curso dele de medicina. E ele contou essa história, que o pai dele era um marceneiro. Ele saía antes do menino acordar e chegava sempre com ele dormindo. Ele não via o filho durante a semana. Mas ele criou um hábito. Ele dizia ao filho: filho, todos os dias que eu chego que você está dormindo, eu vou no seu lençol e dou um nó. E saiba que eu estive ali orando por você. Eu estive de joelhos, orando por sua vida. Ele saía muito cedo, o filho estava dormindo. Ele chegava muito tarde e o filho estava dormindo. Mas o filho contou no seu discurso: o meu pai foi a pessoa mais presente na minha vida. Não estava presente, mas estava presente. O tempo de qualidade é isto. Pode ser pouco, mas é intenso, é significativo, faz a diferença. E nós precisamos trabalhar isso. Fazer atividades juntos, como conversar, orar, passear, ou simplesmente desfrutar da companhia um do outro, até sem palavras, mas presente. A minha esposa me cobra sobre isso. Às vezes eu estou junto com ela, mas eu não estou presente. E ela diz: olha para mim. Aí mamãe fala. E aí eu fecho o filtro. Tá frio aí? Então eu vou esquentar você. Então, fortalecer o vínculo, combater a solidão. Nós podemos fazer isso. Criar momentos de relacionamento. Um quinto problema é o desalinhamento espiritual. Razão, quando um ou ambos os cônjuges não estão em harmonia espiritual, pode haver um sentimento de desconexão profundo. O profeta Amós disse: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Às vezes estão ali, mas um está crescendo espiritualmente e o outro está paralítico nas relações com Deus. E isso desconecta, isso separa. A vida espiritual é central no casamento cristão. E se os cônjuges não buscam a Deus juntos, ou não compartilham a mesma fé de maneira ativa, pode haver uma sensação de isolamento. Eu preciso melhorar muito nesta área. Procurar mais conversar com minha esposa e lermos a Bíblia juntos e orarmos juntos e termos um compartilhamento de experiências espirituais, o que traz unidade
no casamento. Vamos fazer mais? O sexto ponto aqui é crescimento e mudanças pessoais. As pessoas mudam ao longo do tempo e essas mudanças podem gerar distanciamento no casamento. Quando um dos cônjuges cresce em áreas como carreira, interesse ou espiritualidade, enquanto o outro permanece estagnado, pode surgir um sentimento de isolamento, de solidão. O casal precisa aprender a crescer junto e apoiar o crescimento individual um do outro. Isso exige flexibilidade, compreensão e a disposição de se adaptar às suas fases da vida. Diz que uma vez o Napoleão Bonaparte falou para os seus generais e disse o seguinte: o problema que vocês estão enfrentando no casamento é que vocês casaram quando eram sargentos e agora vocês são generais e as suas esposas continuam sargentos. O que ele quis dizer com isso? Vocês tiveram uma evolução e as suas mulheres permaneceram no mesmo estágio. Vocês não cresceram juntos. Vocês não investiram juntos no seu relacionamento. E a vida tem mudanças pessoais. E nós precisamos aprender a crescer juntos. A sétima característica aqui são questões psicológicas ou emocionais, como depressão, ansiedade ou outros desafios emocionais que podem contribuir para a sensação de solidão, mesmo dentro de um relacionamento amoroso. Às vezes, o cônjuge que sofre com esses problemas pode se sentir incompreendido ou isolado, ou pode não saber como ajudar. Nesse caso, buscar uma ajuda profissional, um aconselhamento, uma terapia, pode ser essencial em certos casos. A saúde mental é importante e um casamento saudável também envolve apoiar um ao outro nessas áreas. Uma das cenas que eu vi num vídeo assim, marcante, um senhor estava na porta de um hospital, de uma clínica, onde estava a sua esposa com Alzheimer. E ele estava ali esperando chegar a hora. E chegou um médico, alguém do hospital, e disse: o senhor toda semana está aqui para ver a sua esposa. Mas ela não se conecta com você. Ela não sabe mais nada de você. E você está aqui toda semana, 2, 3 vezes. Ele disse: é verdade. Ela não se lembra mais de mim, mas eu não me esqueço dela. Isso é importante. Mesmo nas doenças, sermos presentes. A oitava característica que eu anotei é falta de propósito comum. Isso traz solidão. Um casamento pode sofrer de solidão quando os cônjuges não compartilham um propósito comum. Sem uma visão ou um objetivo em comum, o relacionamento pode perder seu sentido mais profundo e ambos podem acabar vivendo vidas paralelas e vidas sem sentido. A solução é trabalhar juntos para definir e perseguir um propósito comum, seja ele espiritual, familiar ou um relacionamento de servir aos outros, pode trazer significado ao casamento e fortalecer os laços dos cônjuges. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho agora no final
eu queria mexer um pouco com o teorema de Euclides, mas ele é mais complexo para compreender. Eu vou trabalhar o axioma de Euclides. Ele diz que duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Se A é igual a C e B é igual a C, logo A é igual a B. Isso é tão fácil de entender. E Eclesiastes capítulo 4, verso 9, diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só. Porque caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Aí vem o paradigma. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta. O que esse cordão de 3 dobras está fazendo aqui no meio de dois? É exatamente o axioma de Euclides. Se Cristo vive em mim e Cristo vive em Carmita, o Cristo que vive em mim e o Cristo que vive em Carmita nos faz capazes de nos entender, de termos uma propositura significativa. A solidão no casamento pode surgir por diversas razões, mas no fundo ela reflete uma desconexão espiritual, emocional ou relacional entre os cônjuges. Deus criou o casamento como uma união de duas pessoas para que não estivessem sozinhas, mas o casamento exige esforço, comunicação, perdão e uma busca constante pela intimidade espiritual e emocional. E só quando Jesus entra no casamento, ele muda o rumo das coisas. A solução para a solidão é exatamente a presença de Jesus Cristo. O texto fala sobre os benefícios da parceria, do companheirismo e do apoio mútuo. O autor, tradicionalmente entendido como o rei Salomão, reflete sobre a vida e a importância de não enfrentar os desafios da vida sozinho. É melhor serem dois do que um. O versículo fala dessa vantagem da colaboração e da parceria. Mas eu quero dizer que isso só é possível com o cordão de 3 dobras. Quando o Senhor chega nas nossas vidas. Senhor, eu quero que o Senhor transforme minha casa. Eu não quero viver simplesmente uma fachada para os outros verem. Lembram dos três tipos de sociedade? Aquela que tem a ação da tradição, aquela que vive dentro da sua interioridade e aquela que vive para os outros. Qual é o tipo de casamento que você está vivendo? Qual é o tipo de casamento que é o meu? É uma fachada? Ou é um casamento que vai significar que Cristo é tudo na nossa vida? Resolvendo picuinhas. Eu atendi um casal há uns anos. Primeiro eu atendi ela. E disse, será que o seu marido vem conversar comigo?
Ela disse: dificilmente, mas eu vou falar com ele. Aí ele veio. Gastei um tempo bom com ele. Eu disse: será que vocês poderiam vir os dois juntos conversar comigo? Ele disse: vai ser difícil. Mas é possível? Eu disse: vamos ver. E um dia marcamos. E eu disse: agora eu ouvi um pouco da história da sua mulher, ouvi um pouco da sua história, mas eu queria conectar isto aqui. Eu queria que agora vocês conversassem, os dois aqui. Eu vou ser apenas um juiz. Quando vocês fizerem uma falta, eu vou apitar. Eu vou dizer: para, fala de novo. Diz outra vez. Diz com outras palavras. Espera um pouco mais. Fala outra vez. E eu fiquei, na primeira, nós fizemos 3 vezes. Na primeira vez, eu só apitei. Porque o tipo de agressão de um com o outro era tremendo. Ele começava a falar, elas levantavam e diziam: para. Aí ela começava a falar, ele: para. E 1 hora e pouco, eu mandei parar umas 100 vezes. Não havia, era só briga e acusação. Na segunda vez, diminuiu para 50. Na terceira vez, ele disse: não precisa mais, pastor, nós já estamos conversando. Paramos de nos acusar. Paramos de querer cobrar um do outro. Agora nós podemos conversar. Então, a proposta aqui. O que está impedindo o seu casamento de ter liberdade? Às vezes, mágoas. Às vezes, ideais desconexos. Mas nós temos um Deus que pode mudar a nossa história. Eu quero continuar com a minha esposa. Eu tenho, agora em novembro, no dia 15 de novembro, foi no ano de 1966, que eu comecei a namorá-la. Não existe namorar com. A gente erra o português assim: eu namorei com ela. Não existe isso, é namorou-a. Eu namorei-a. Você está trabalhando muito aí, não está? Eu esqueço. De dia 15 de novembro de 66, quantos anos são? 58 anos que eu estou conhecendo ela. E de papel passado, no dia 22, 23, que nós casamos num dia no civil, no outro dia no religioso. 23 de setembro de 72. Fizemos 52 anos de casado. E eu quero continuar com essa mulher. Ainda que ela tenha muitos defeitos e eu tenha muito mais. Mas nós temos um Salvador que é poderoso para consertar e para nos levar a nos perdoar e fazer com que a comunicação dele em nós e através de nós faça com que a solidão vire uma festa. No domingo, eu tenho uma outra responsabilidade de falar aqui de manhã sobre a festa mais longa da história, um casamento. Festa, não velório. Festa. Casamento é lugar de festa, de celebração. O diabo não gosta de família e não gosta de casamento.
Ele faz de tudo para que não haja casamento. Mas graças a Deus. Aleluia!